Então, né, pessoal, você sabe, é uma notícia bastante comentada e eu fiz um vídeo recente aqui no canal falando sobre isso, que as estatais estão dando um baita prejuízo, somando, é claro, ao rombo estatal que é culpa do governo federal, dos governos estaduais e municipais também, mas as estatais têm ali a sua parcela de colaboração nesse resultado pavoroso que está sendo auferido em 2024. E, na verdade, aqui, né, são 13 estatais que estão com déficit. Não sei se alguma de fato está num resultado positivo, está no azul, ou se todas estão no vermelho, mas o cômputo geral é um resultado muito ruim, de fato, uma coisa pavorosa. Exceto para o governo Lula, né? Para vários entes do governo e do PT também, que dizem que não é bem assim. Porque aqui, de acordo com a senhora Esther Dweck, a ministra da Gestão, do Planejamento, né? Um negócio assim, que ela é Gestão e Inovação de Serviços Públicos, é esse que é o ministério dela. E ela faz parte da junta econômica do governo Lula, né? Faz parte da equipe econômica do governo Lula. Segundo ela, déficit não é prejuízo, né? Então ela falou que 9 das 13 estatais com déficit, na verdade, tem lucro. Caramba, mas como assim, meu amigo? Como que a pessoa tem coragem de falar um negócio desse? Mas aí tem uma matemática contábil envolvida aqui, que ela falou que não, contabilidade pública é uma coisa, contabilidade empresarial é outra, né? Então, sob o ponto de vista empresarial, as empresas estão dando lucro, né? Será que é assim mesmo que a coisa funciona? E principalmente, a maior das empresas estatais consideradas nisso aqui, algumas não são consideradas, né? Nesse cômputo geral, mas a maior delas, que é os Correios, tiveram um resultado terrível, pavoroso, que puxou esse cômputo geral para baixo. Nesse caso dos Correios. E aí, teve prejuízo de fato ou teve esse lucro disfarçado aqui da senhora Esther Dweck? Spoiler, já adiantando. Não, os Correios tiveram sim prejuízo e até ela teve que assumir isso aqui. Vamos conversar sobre esse tema, né? Que até o Haddad repercutiu e falou que é isso mesmo, subscreveu o que ela falou, né? Vamos conversar sobre essa matemática, mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito. E se você quiser colaborar financeiramente aqui com este meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador do meu canal, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante dessa forma. Pode ter certeza disso, né? O que ela falou? Qual que é o ponto dela? Ela falou isso ontem, dia 30, tô gravando esse vídeo no dia 31, é o último dia do ano, né? Dia da virada, você já vai assistir no ano seguinte, né? Estou gravando esse vídeo, você só vai assistir no ano seguinte. Mas o que ela falou aqui? E antes de tudo, né? Esther Dweck, ministra da Gestão e Inovação em Serviços Públicos. E caramba, tem um ministério de gestão, cara. Um ministério para gerir a máquina pública. Cada ministério, cada estatal deveria se gerir, não é? Mas enfim, coisas do governo Lula que tem que encher ali o gabinete ministerial de pastas para atender a muitas demandas, né? Mas, e outra coisa sobre ela, né, a Esther Dweck, o Fernando Haddad e a Simone Tebet, que é a ministra do Planejamento e Orçamento, são a melhor coisa econômica que existe no governo Lula. Eu já falei isso aqui. São todos péssimos, mas as alternativas são asquerosas, são terríveis, são abjetas. E dos que estão dentro ali, né, do gabinete ministerial hoje, e das possibilidades de sucessão para esse pessoal. Imagina só Guido Mantega e coisas do tipo, Guido Mantega et caterva. É só daí para baixo, meu amigo. A coisa é feia realmente, né? Então para pensar. A melhor coisa econômica que tem no governo Lula hoje é uma senhora que fala que déficit não é prejuízo. Vai vendo, né? Mas qual que é a lógica, se é que existe, né, por trás dessa afirmação dela aqui? Ela disse que das 13 empresas estatais que registraram déficit de acordo com a apuração do Banco Central, que eu repercuti, no final deste vídeo aqui eu deixo na tela para você clicar nesse vídeo que eu falo das estatais, dessas 13 aí, 9 tiveram lucro, na verdade, apenas 4 tiveram prejuízo, né? Porque essas empresas devem ser avaliadas pela contabilidade empresarial e não pela contabilidade pública, né? Muito questionável isso aqui, é claro, logo de início, porque se existe uma contabilidade pública e ela existe com regras próprias, é por um motivo, é porque é necessário que toda a gestão pública seja feita dessa forma para dar mais transparência
de fato. Mas entra aqui o argumento dela, né? Que é o seguinte. Primeiro, né, o Banco Central falou que foram 6 bilhões de janeiro a novembro de prejuízo dessas estatais. Uma montanha de dinheiro aqui, né? E logo de cara ela reconheceu que 3 estatais têm algum tipo de prejuízo, né? Sendo que os Correios são a principal dessas empresas aí, né? 3, não seriam 4, né? Mas enfim, é irrelevante isso. O ponto é o argumento dela, né? Déficit não é prejuízo. E uma empresa não é avaliada pelo resultado da contabilidade pública, ela tem que ser avaliada pelo resultado da contabilidade empresarial. Por quê? De acordo com a ministra aqui, quando a empresa realiza um investimento, esse gasto é diferido no tempo, porque ele tem um tempo de amortização daquele gasto, não entra como uma despesa cheia no ano, né? Depende se ele é realizado ou não é bem assim também, né? Quando ela utiliza o preceito em caixa, ela não gera prejuízo, né? Com um adendo muito grande que muita sacanagem contábil é feita dessa forma nas empresas, né? Empresas privadas, inclusive. Eu trouxe aqui o tema das Americanas lá atrás e de outras também que tiveram problemas contábeis nesse tipo de esquema, nesse tipo de macete aqui, né? Mas qual que é a diferença aqui da avaliação do Banco Central para isso que a Esther Dweck está falando, né? Que é o seguinte, que o Banco Central só levou em consideração receitas e despesas dentro do ano específico, né? Então, o que que houve? Essas empresas receberam aportes do Tesouro Nacional lá em 2019 e 2020, isso gerou caixa para essas empresas, gerou um superávit naquela época ali, né? Então, não necessariamente os recursos foram usados, então ainda há estoque em caixa desses recursos. Só que por que elas não foram, não giraram esse caixa? Porque elas estavam no Plano Nacional de Desestatização, então elas seriam vendidas. Então não faz sentido iniciar um grande plano de investimentos se essas empresas forem vendidas depois para algum controlador que vai simplesmente olhar para esses investimentos e julgá-los da forma correta, né? Investimento estatal geralmente é um lixo. Então é melhor não fazer nada e esperar ser vendido para que aí sim os controladores novos tomem alguma providência. A partir daí pode ser que um péssimo investimento desvalorize a empresa no momento de uma venda, no momento de uma privatização. Só que o Lula, é claro, tirou essas empresas desse plano aí e as empresas começaram a gastar de novo, né? Realizar despesas com investimento. Investimento daquele jeito que você sabe muito bem, né? Os Correios aí, Itaipu gastando com patrocínios, né? Gastando aí com... Os Correios também, né? Gastando aí com o Gilberto Gil e negócio lá em Bogotá, Feira do Livro em Bogotá, enfim. Investimento é isso aí, né? Aí o que que aconteceu? Então as empresas estão usando os recursos que estão em caixa aí para investir. O grande problema, né, o pulo do gato, está na definição de investimento, é claro, nesse sentido. Mas ainda que fossem bons investimentos, é um gasto de fato. É um gasto que está sendo feito. E está sendo feito às custas do Tesouro Nacional. Esse é o ponto, porque foram feitos aportes lá atrás, aqui 2019 e 2020. Ou seja, é dinheiro público que foi injetado nessas empresas e que elas estão gastando agora. E esse dinheiro serviu para ser considerado como lucro lá atrás. Inflou o balanço dessas empresas, então elas auferiram lucro com esses aportes do Tesouro Nacional lá atrás. Então, a lógica, né, é até justo que assim seja, que isso seja considerado como gasto, como despesa nesse momento, né? O dinheiro foi aportado lá atrás, entrou como lucro, agora vai entrar como prejuízo ou reduzindo o lucro que eventualmente uma empresa acabe tendo, né? Então, ela falou que isso não significa que as empresas tiveram prejuízo, né? Uma coisa bastante forçada, portanto, e cada empresa deveria ter tração própria para fazer os seus investimentos dentro de um plano com base no que ela dispõe de geração de caixa. Não é ficar torrando recursos à torta e à direito, porque se não está gerando caixa em 2024, por que ficar gastando tanto em investimentos? Tem previsão de que isso vai gerar caixa lá na frente? Não tem, né, meu amigo? Você sabe o tipo de investimento que essas empresas fazem, bem como o que a Petrobras tem feito, tornando a torrar dinheiro com coisas que não levam a lugar nenhum, fábrica de fertilizante, coisa do tipo, que a gente sabe muito bem
que tem relação política apenas, não tem um olhar empresarial nessa história. Mas isso não impede que o Fernando Haddad subscreva o que a Esther Dweck falou. Aliás, a Gleisi Hoffmann foi a primeira a repercutir isso, e o Haddad agora está fazendo coro também. Explicou, né? Falou que é isso mesmo, né? Aqui falou que o que a ministra falou tá tudo certinho, então tem que seguir ela e tudo mais. Aí você começa a entender, né? Por quê que não vai para frente a economia no Brasil. A equipe econômica do Lula é composta por pessoas desse naipe, com esse tipo de mentalidade, que são capazes de distorcer os números, torturar os números dessa forma, um verdadeiro duplo pensar. É difícil, meu amigo, a coisa funcionar, né? O mais provável, o mais natural é que não funcione de fato e seja uma tragédia econômica completa. Não nos surpreende, portanto, que o Brasil esteja caminhando a passos largos para o buraco. Conforme eu falei, vou deixar o meu vídeo aqui a respeito do déficit das estatais para você continuar assistindo no meu canal. Não se esqueça de se inscrever por aqui se você ainda não for inscrito e até a próxima.